Graça e paz, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Teixeira e eu sou pastor auxiliar aqui na congregação Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, no bairro do Bengui, aqui na cidade de Belém, no estado do Pará. E nós estamos aqui trazendo aos nossos amados irmãos a nossa pré-aula da nossa EBD inovadora. E desde já eu convido você para que nós iniciemos essa pré-aula fazendo uma oração. Deus poderoso, obrigado por essa oportunidade, que você possa abençoar a nossa vida, nos dar entendimento, iluminar a nossa mente para que possamos aprender, Jesus, as verdades espirituais contidas nessa lição maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos estudar a lição de número 2 do nosso trimestre, da revista do nosso trimestre, onde nós estamos falando do livro dos Salmos. Aleluia, louvai ao Senhor. A lição de número 2. Na lição passada nós estudamos sobre o panorama, uma visão panorâmica do livro dos Salmos, uma introdução ao livro dos Salmos. Também tivemos a oportunidade de meditar no Salmo 1 e todas as bênçãos decorrentes deste Salmo maravilhoso, e dando início a esse trimestre de conhecimento aqui na nossa revista da nossa Escola Bíblica Dominical, através desse canal, a EBD Inovadora. E hoje nós estaremos trazendo aos nossos amados irmãos alguns comentários da lição de número 2, tá? A nossa lição tem como assunto da lição Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O texto áureo diz da seguinte maneira: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, o verso 4. A verdade prática diz da seguinte maneira: quem confia em Deus não teme nem a morte. A nossa lição, a gente tem 3 objetivos. O primeiro é identificar o autor, a data, classificação e o caráter espiritual do Salmo 23. Segundo é reconhecer que a figura do pastor nos inspira a plena confiança em Deus. E o terceiro objetivo, enxergar em Deus a figura do anfitrião que nos trata como filhos ilustres. Então, nesta aula, temos uma das páginas mais conhecidas da Bíblia. A gente vai falar sobre o Salmo 23, uma joia da literatura bíblica, não somente da literatura bíblica, mas da literatura de uma forma geral. A gente tem o Salmo 23 retratado, inclusive, até mesmo em pinturas, e temos uma joia dessa obra literária que é o Salmo 23. E aqui a gente vai no primeiro ponto, ponto 1, aspectos gerais. Subponto 1, autor, título e data. Este é um salmo cuja autoria praticamente todos os cristãos conhecem. No título em itálico está expresso Salmo de Davi. A gente pode, pelas evidências internas do Salmo 23, ter um vislumbre de que realmente foi Davi, embora no texto original não esteja propriamente escrito que este salmo tenha sido escrito por Davi. Mas, repito, as evidências internas do salmo e da história bíblica do rei Davi como um pastor de ovelhas nos remetem a essa conclusão de que realmente Davi tenha escrito esse salmo. Então, que é interessante para os nossos professores, para a gente poder pesquisar, aprofundar mais a nossa pesquisa na questão dos cabeçalhos. Todos os salmos, algumas bíblias trazem alguns salmos com cabeçalhos, aquela introdução, vamos dizer assim, ao salmo depois da epígrafe. Essa questão dos cabeçalhos, elas são importantes, porque os cabeçalhos são orientações. Quem compilou os salmos, de uma forma geral, acabou colocando ali. São orientações musicais. Os cabeçalhos, eles trazem também a natureza literária daquele salmo, se ele é um cântico, se ele é uma oração, se esse cântico é um cântico dos degraus, ou se é um cântico de devoção, ou se é uma lamentação. Ou seja, os cabeçalhos também trazem essa questão da natureza literária do texto. E também até os cabeçalhos trazem a questão do uso litúrgico, cânticos de romagem, cânticos de degraus, etc. Então, repito, embora não haja nenhuma comprovação
de que os cabeçalhos estão nos textos originais, mas muito provavelmente eles foram inseridos no texto já em uma época muito próxima daquilo. A gente pode ver os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos agora em 1947, no século XX, lá nas cavernas de Qumran. Ao descobrirem esses escritos, eles descobriram que esses cabeçalhos eles já estavam no texto por volta de 34 a 50 depois de Cristo. Os cabeçalhos eles já tinham sido inseridos no texto já por volta dessa época, 34, 50 depois de Cristo. Ou seja, são muito antigos. Repito, embora não façam parte do texto original, mas eles foram inseridos ali pelo compilador de todos esses textos. Alguns acreditam que possa ter sido o próprio Esdras, que viveu em torno ali de 440, 445 antes de Cristo. Esdras ele pode ter sido um desses que chegou e reuniu, fez a coleção de todos esses textos do livro de Salmos, que a gente conhece hoje como livro de Salmos. Então, muito provavelmente, alguns estudiosos creem que Esdras possa ter feito essa compilação e provavelmente possa ter sido ele que tenha inserido esses cabeçalhos que, repito, não fazem parte do texto original, mas são muito importantes para trazerem algumas orientações em relação ao texto. Tá? É claro que isso aqui a gente faz muita... não é uma coisa certa, a gente faz os estudiosos fazem algumas deduções baseados no tempo em que foram descobertos o texto original e depois os textos manuscritos, e mediante ao que os homens de Deus que viveram na época, Esdras, como um grande escriba que foi, e a organização também desses textos possa ter sido obra também desse homem de Deus. O que é interessante é que este salmo, o Salmo 23, Salmo de Davi, num dos cabeçalhos, iniciando esse salmo, Salmo de Davi, a palavra lá no original é mizmor, que significa um poema com notas, tá? Para instrumentos de cordas. Então, para você ver a importância dos cabeçalhos, mizmor e a David, significa um poema com notas para instrumentos de cordas, ou seja, quem compôs o salmo, provavelmente Davi, fez para que ele fosse executado com acompanhamento de músicas, com acompanhamento musical de instrumentos de cordas. Então, para a gente poder observar que os cabeçalhos é importante, repito ao professor, dê uma pesquisadinha nessa questão dos cabeçalhos, que são interessantes, curiosidades muito boas para a gente poder agregar ao nosso conhecimento e poder transmitir na aula no próximo domingo. O que é interessante, ainda falando sobre a questão dos cabeçalhos, é que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 12, versículo 36, quando ele confirma que o Salmo 110 é de autoria de Davi. Lá em Marcos você pode conferir, o próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus, em Marcos 12, 36, citando o Salmo 110, ele diz que esse salmo é de autoria de Davi. E os cabeçalhos também reafirmam isso, Salmo de Davi. Então, é importante a gente gastar, na verdade não é nem gastar, é ter mais momentos dando uma observada nessa questão dos cabeçalhos. O Davi ele é o autor, muito provavelmente, ano 1000 a 970 a.C., e esse título é um título interessante, Salmo de Davi, é conhecido na Bíblia pelo seu ofício de pastor de ovelhas. A gente pode ver na história de Davi, antes de subir ao trono, a sua função, a sua ocupação como pastor de ovelhas, uma evidência interna também de que este salmo possa muito provavelmente ter sido escrito pelo rei Davi. O segundo ponto, segundo subponto, a classificação, tá? Salmo 23, ele é classificado como um salmo de devoção, tá? É importante a gente atentar nisso aqui. O Salmo 23 é classificado como um salmo de devoção e confiança, no qual Davi expressa total dependência em Deus. Ele não é um salmo messiânico, ele não é um salmo profético, mas ele apresenta essa devoção, essa confiança de Davi no seu Deus, no seu Senhor, tá?
ainda falando sobre os cabeçalhos, é importante a gente prestar atenção na questão dos cabeçalhos. A gente vai encontrar muito em algumas Bíblias as palavras masquil, mictão, nizimor, que são palavras de origem hebraica, né, na sua origem hebraica, mas todos eles trazem esse direcionamento. Um masquil, por exemplo, é uma canção didática, um cântico de contemplação que traz alguma lição de sabedoria. A gente vai encontrar isso lá no Salmo 32, no 44, no 45, Salmo 52 até o 55. Então, masquil tem essa característica de alguma canção literária, didática, que traz sabedoria. A palavra mictão também a gente vai encontrar lá nos Salmos 56 ao 60. Essa palavra ela tem um sentido de gravura, inscrição, ou seja, uma composição digna de ser gravada em um lugar durável para preservação. Mictão. E aqui a gente vê o mizimor, que é um poema com notas para ser tocado com instrumentos de cordas, como por exemplo a laúde ou a própria harpa, lira, que era um instrumento que Davi executava com primor. Então a gente vê esse clássico, a classificação desse salmo, um cântico de devoção e confiança em Deus. Davi se coloca na posição de ovelha e diz que Deus é o seu pastor. Aquilo que ele fazia bem, aquilo que era próprio, peculiar das suas atividades diárias antes de ele subir ao trono, ele transmite aquelas experiências de uma maneira espiritual e traz aos seus leitores essa ideia de que ele, Davi, é a ovelha e o seu Deus é o seu pastor. Lá no Novo Testamento a gente vai ver Jesus falando isso lá no livro de João, que a gente acabou de estudar, capítulo 10, verso 1. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No terceiro subponto, a questão do espiritual e intimista. No Salmo 23, Davi expõe e declara da melhor forma poética possível todo o amor que deve existir entre Deus e o homem, o ser humano, né? Então ele transmite essa devoção, essa característica que Davi tinha de servo. Ele transmite através de uma forma poética, de uma forma literária, a sua condição de servo de Deus. E aí ele transmite isso para as suas experiências no seu dia a dia, como uma ovelha submissa ao seu pastor. Tá? Ele se submete à condição servil de ovelha, que simplesmente se deixa conduzir pelo pasto. Tá? É interessante que o comentarista, o professor precisa também atentar para isso, fazer as pesquisas, caminhando junto com o seu devocional diário, com a sua busca da presença do Espírito de Deus para poder desenvolver uma boa aula. Interessante fazer também as pesquisas que caminham paralelamente a esse momento devocional. Ele fala aqui da questão do antropomorfismo. O comentarista fala aqui da pessoa de Deus, o antropomorfismo da pessoa de Deus, isto é, para explicar profundamente essa relação enquanto o homem assume o papel de ovelha e Deus encena o papel de um homem, de um simples pastor. Essa questão do antropomorfismo, a gente vê essa palavra que vem do grego, antropo, que significa homem, e morfê, que significa forma. Ou seja, Xenófanes foi um dos primeiros filósofos gregos que lá no século 6 a.C., ele retratou os deuses gregos lá da mitologia grega como seres que tinham características humanas. E o antropomorfismo ele tem essa característica de atribuir sentimentos, ações, pensamentos que são característicos de seres humanos aos deuses ou a animais ou a seres inanimados. Essa é a característica do antropomorfismo. Então, Davi ele usa essa característica, essa figura literária para poder retratar Deus, o nosso Deus, como um bom pastor de ovelhas e ele mesmo, Davi, como uma ovelha do rebanho do seu Senhor. A gente pode observar que era esse trabalho de pastorear as ovelhas, o comentarista também coloca aqui, que era um trabalho pesado e de grande responsabilidade que só podia ser cumprido mediante o amor e a cumplicidade entre o pastor e a ovelha. Então é interessante isso. O pastor ele gastava muito tempo no cuidado com as ovelhas. No verão mesmo ele passava dias, semanas com as ovelhas nos campos, não somente durante o dia, mas também à noite. O comentarista ele vai trazer as experiências aqui de Jacó,
né, que teve essa experiência cuidando das ovelhas de Labão, né? A gente vê as experiências de Raquel. Então, os pastores, eles gastavam muito tempo da sua vida cuidando das ovelhas longe de casa. Davi, quando há o banquete para Samuel, para que Samuel possa escolher o rei que viria da casa de Jessé, Davi não se faz presente porque ele está nos campos. Então a gente vê que essa característica do pastor, ela requer, como diz aqui, cumplicidade, amor e cumplicidade entre o pastor e as ovelhas. E isso é interessante. Lá no Novo Testamento a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15, verso 4, ele dizer que ele contar a parábola da ovelha perdida, onde um pastor deixa 99 num aprisco atrás de uma só que se perdeu. Então, mais uma forma espiritual e intimista, porque esse relacionamento de ser pastor de ovelhas, ele requer muito amor, cumplicidade, de alguém que se predispõe a cuidar das ovelhas, espiritualmente falando, de um homem de Deus que se decide, que sente esse chamado na sua vida, ele exercer esse amor por essa ovelha, a ponto de se doar, a ponto de negar-se muitas das vezes o seu próprio eu, a sua própria vida, às vezes a sua própria família. No caso de Davi, até a própria vida, porque a gente vai ver mais na frente lá, Davi pedindo para que Deus exerça o julgamento sobre ele, sobre a sua família, no tocante à contagem do povo, e quando houve aquela mortandade, Davi diz lá, né, que foi ele que pecou, então o castigo devia vir sobre ele e sua família. Davi tinha essa característica de um pastor de ovelhas, e essa é uma característica de um verdadeiro pastor, e o Salmo 23 vai nos trazer isso, essa característica de ser um salmo espiritual e intimista, trazendo a cada um de nós que medita nessas palavras maravilhosas essa visão de um pastor que ama as suas ovelhas, do nosso Deus, que ama as suas ovelhas e que tem todo cuidado com ela, em nome de Jesus. No segundo ponto, nós vamos ver aqui, o segundo ponto fala de o bom pastor. No primeiro subponto, do ponto 1, plenitude e paz. Salmo 23, verso 1 e 2, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então aqui a gente entra no Salmo propriamente dito, nos dois primeiros versos, o verso 1, o verso 2, onde a gente vê plenitude e paz. Não é difícil encontrarmos pessoas invocando a providência da parte final do verso 1, ou seja, nada me faltará. É muito fácil hoje em dia a gente ver pessoas buscando essa condição de ter da parte de Deus benefício. Mas o que é importante aqui é entendermos que isso decorre de uma plena entrega do nosso caminho ao Pai. Ou seja, para que não tenha nada na sua vida que tenha falta na sua vida, é interessante que a gente tenha o Senhor como nosso pastor, para que nada nos falte. E aqui o comentarista faz questão de trazer isso aqui, que é nada de básico, né? Nada me faltará, nada de indispensável nas nossas próprias vidas. E quando a gente é ovelha, que a gente tem essa intimidade com o nosso Deus, a gente sabe aquilo que é importante para nossas vidas, e aquilo que Deus vai nos dar é aquilo que justamente a gente precisa, e a gente vai viver sempre numa vida de contentamento quando nós somos verdadeiramente ovelhas, tá? O Salmo 37, versículo 5 diz da seguinte maneira: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem uma tradução muito interessante, a versão inglesa contemporânea, ela diz assim: deixa que o Senhor te guie e confia nele para ajudar. Era isso que Davi se propunha a fazer ao longo da sua vida. Davi sempre buscava a vontade de Deus em quase todos os casos em que ele ia ter que resolver, lutas a enfrentar, decisões a serem tomadas. Até mesmo a gente vê isso, o comentarista coloca aqui, lá no final, Davi declara a sua suficiência de Deus para a sua existência humana, dá referência lá de 1 Crônicas 29, do 10 ao 22, quando Davi tem um desejo de construir o templo e não é permitido a ele. Mas mesmo assim, ele dá orientações para a construção, ele doa muito do seu tesouro para a construção do templo,
ele tem entendimento que é o seu filho que vai fazer a construção desse templo, ele não passa à frente de Deus, ele tem o desejo de construir o templo, mas o Senhor diz a ele que não é ele que vai fazer. E com isso, ele mostra contentamento, porque ele sabe que de alguma forma ele trabalhou também para a construção do futuro templo lá de Jerusalém. Aqui também é uma questão interessante sobre a questão da plenitude. Quando a gente tem a nossa vida direcionada por Deus, nós temos plenitude em tudo aquilo que a gente é, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente vive. Mas também tem a questão da paz, tá? A paz está em falta na vida de muitos declarados cristãos em nossos dias. A gente vê isso nas redes sociais, pessoas que espalham um falso evangelho de ódio e vingança. É falta de Deus, sobra religiosidade, falta comunhão profunda com o Pai, com o pastor e sobra contendas e incredulidade. Muitas pessoas que propagam uma pseudo-paz, mas que não vivem essa paz. Muitas pessoas que imaginam que por abraçarem a fé cristã serão isentas de sofrimentos, de dificuldades, de lutas, enquanto o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer lá em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, uma ovelha que vive esse relacionamento com o seu bom pastor de plenitude, de paz, ela vai ter esse entendimento, essa compreensão de que o Evangelho não vai nos isentar de dificuldades, de lutas, mas que se nós tivermos a nossa vida sendo guiadas pelo nosso sumo pastor, nós estaremos sempre bem. E aí ele fala sobre os pastos verdejantes, águas de descanso, no verso 2, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Ou seja, o verdadeiro pastor, nosso sumo pastor, ele sempre vai nos levar a lugares em que ele há de prover tudo para as nossas vidas, independentemente de qual caminho a gente possa estar enfrentando. Ele sempre vai nos levar a pastos verdejantes, ou seja, o que é que a ovelha precisa? De alimento e de água para poder se sustentar. É isso que o nosso bom pastor ele vai nos proporcionar, plenitude e também paz. O segundo subponto fala sobre as veredas da justiça, tá? O verso 3 diz assim, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas, né? Trilhas. Veredas, caminhos estreitos. Quem já teve a oportunidade de andar no campo, pelo interior, lugares mais afastados, percebe, as veredas são aqueles caminhos estreitos, onde sempre tem matas de um lado ou de outro, e apenas aquele caminho estreito para poder passar. Lá em Judá, nas terras de Israel, na Palestina também, havia muitos desses caminhos. E o que o salmista está nos transmitindo, ele passa, repita, as experiências de alguém que está vivendo o dia a dia de alguém que está no campo, cuidando de ovelha, lidando com a terra, ao ar livre. Ele passa essa ideia de que caminhar, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele refrigera a nossa alma e nos guia por veredas de justiça, né? O comentarista diz aqui, são caminhos estreitos, passagens onde a vegetação pode esconder perigos de muitas maneiras. Como uma ovelha pode confiar que está sendo conduzida com segurança e não a um tipo de emboscada? A ovelha é um animal que confia totalmente no seu pastor. Então, se ele dirige um caminho para que ela possa passar, ela provavelmente vai seguir aquele caminho. Por quê? Porque ela confia no seu pastor. Veja que aqui no verso 2 ele fala sobre levar para águas de descanso, né? Pastos verdejantes e águas de descanso. Mas muitas das vezes, para chegar a esse lugar, teremos que passar por caminhos em que a gente precisa confiar naquele que está nos guiando. Veredas, no original hebraico, magal, que significa uma trilha. Espiritualmente fala de uma direção que a gente precisa seguir, um propósito para as nossas vidas, uma escolha que a gente precisa tomar nas nossas próprias vidas. E as veredas da justiça, né? Justiça é tzedek, que significa retidão, aquilo que é certo, aquilo que é eticamente correto. Ou seja, o valor da justiça vai aparecer, como diz o comentarista, nesse momento na vida do crente. Essa justiça tem a ver com o fato de confiarmos que temos quem nos defenda e nos julgue corretamente. O nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo,
para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que é que o apóstolo João está dizendo? Olha, estou escrevendo essas coisas para vocês não pecar, mas se vocês errarem, vocês têm um advogado. Ou seja, essas veredas da justiça, ela é baseada na justiça de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que João diz aqui, olha, ele é o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, precisamos andar por caminhos retos, caminhos dentro da vontade de Deus, caminhos certos, eticamente corretos. Mas se porventura viermos a errar, nós temos um advogado. É na justiça de Cristo que está baseada a nossa confiança e a nossa fé. Agora, esse caminho de justiça, essas veredas de justiça, ela fatalmente vai nos levar a uma vida de luz, né? Relação direta com o nosso andar na luz, na verdade, sendo o pastor a própria luz e a própria verdade. João 8:12, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, esses caminhos, essas veredas da justiça, fala de fazer aquilo que é correto. Isso fatalmente vai nos levar para um caminho de luz, o caminho do nosso pastor. Infelizmente, luz e verdade não são valores bíblicos tão enfatizados hoje. Logo, não vivemos um tempo de justiça, nem mesmo entre alguns proclamados importantes, entre aspas, servos de Deus, que mentem e dissimulam, falsificam resultados e prova. Tais homens são corruptos e corruptores, e o que não deixa de ser uma profecia para os últimos dias, né? Então, infelizmente, a gente tem um fenômeno hoje que é algo que a gente já conhece, porque é algo até mesmo escatológico, o desvio doutrinário, moral e ético de muitos líderes, mas nós, como ovelhas do Senhor, precisamos seguir o caminho ao qual o nosso pastor nos conduz, nos leva, que é um caminho de retidão, que é um caminho de fazer a vontade de Deus, que é um caminho que vai nos levar sempre a estar na presença de Deus, do nosso pastor. O terceiro subponto, vamos falar sobre não temerei. Salmo 23, já no verso 4, que diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora, olha só essa progressão aqui. O salmista está dizendo que ele leva para junto de águas de descanso e veredas da justiça, no verso 3. Aí no verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui fica uma lição para a gente, que seja nas veredas da justiça, seja para junto de águas de descanso, para pastos verdejantes ou para vale da sombra da morte, a soberania é do nosso Deus. Ele pode, em algum momento, nos permitir passar por essas situações. Davi tinha bem experiência com os vales, né? Os vales são aqueles acidentes geográficos, aqui no nosso estado não temos tanto isso, mas na Palestina tem muitos vales, né? Um campo, um local amplo, mas cercado por montanhas. Muito provavelmente, por que não dizer que Davi não estivesse falando lá do Vale de Elá, onde ele enfrentou o gigante Golias e ali o derrotou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Aqui a gente vê aqui uma locução conjuncional, o advérbio ainda, mais a conjunção que fala de exprime uma oposição, uma restrição ao que é dito em seguida. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, um vale de morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É isso que ele diz. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, eu posso até passar por problemas, por dificuldades, correr risco de morte. E aqui o comentarista ele traz essa observação, né? Ele evoca o grande inimigo da humanidade desde a queda, ou seja, a morte, né? O risco de uma ovelha desgarrar-se e ser tragada por um predador era constante. Naqueles tempos, ursos, chacais, hienas, lobos estavam sempre à espreita, pois eram muitos numerosos. E quem pode dizer que aqui ele não está falando de uma experiência dele, lá nessa batalha contra Golias, né? A gente vê que, por mais que o cristão passe por dificuldade, se ele seguir a voz de seu pastor, ele terá sempre livramento, terá sempre proteção. O profeta Naum, ele fala lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 7,
Ele diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ou seja, Naum está dizendo que o Senhor é bom e ele é uma fortaleza no dia da angústia. Pode ser que o dia da angústia aconteça para mim, para você, para nós. E o que é importante é que quando este dia da angústia se chegar nas nossas vidas, nós temos a convicção de que o Senhor é bom e ele se relaciona de uma forma amorosa com aqueles que confiam nele. Paulo também expressou muito bem isso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele morresse, ele estaria com o Pai. Se ele vivesse, ele estaria com Cristo, na presença do seu Deus. Então, para a gente ver que ainda que o servo de Deus, e Davi fala isso, com certeza, falando das suas experiências pessoais, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Somente o amor recíproco entre o crente e o seu Senhor nos dá esta segurança. Ou seja, como é que eu sei que se eu passar por um problema, uma luta, que eu possa até ter risco de morte na minha própria vida, como é que eu sei que o Senhor vai me guardar, vai me proteger? É porque eu confio no meu Senhor, é porque eu tenho um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor, e no amor não há medo. 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que nós fiquemos com essas palavras, essas palavras de ânimo, de força, que o salmista nos passa no Salmo 23, que Naum, o profeta, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João nos transmitam nesse ponto de que o medo ele é um grande adversário do ser humano, ele é a fé ao contrário, mas que se nós estivermos sempre guiados pelo nosso bom pastor, nós teremos sempre plenitude e paz, precisamos andar e deveremos andar por veredas de justiça e nunca temendo mal algum. No terceiro ponto, o pastor que honra. Primeiro subponto, honra pública. Salmo 23, o verso 5 diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Aí aqui a gente já tem uma mudança no que diz respeito ao relacionamento de Deus com o servo. Aí já passa da figura do pastor com a ovelha e para uma outra figura, uma figura de um anfitrião recebendo um convidado, né? A primeira parte do verso 5 menciona um antigo costume de reis orientais, né? Então a gente vê aqui a honra pública. A gente vê que a hospitalidade oriental era algo que até mesmo de lei. A hospitalidade era regida na vida daquelas pessoas e era exercitada na vida dos orientais como algo até mesmo de lei. A gente vê, por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, oferecendo um banquete para aqueles 3 personagens que apareceram ali. Um era o próprio Deus, mas a gente vê todo o cuidado de Abraão oferecendo um banquete para aqueles homens. A gente vê também Ló oferecendo um banquete maravilhoso em Gênesis 19, já para os anjos que vão ali avisar para ele sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então a gente vê que essa questão da hospitalidade era algo de lei. E o salmista, ele nos transmite essa ideia aqui também no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui a gente também vê outros fenômenos, né? Antigos costumes orientais, como por exemplo, aqui para declararem publicamente alianças feitas a seus respectivos aliados, esses reis costumavam oferecer grandes banquetes públicos. A ideia era mostrar que seus convidados estavam a partir daquela cerimônia sobre a guarda e proteção do rei, e dali em diante os adversários daqueles convidados saberiam que não poderiam mais atingi-los, pois eles estavam seguros. Ou seja, até mesmo a questão de alianças entre reis, entre governantes e até mesmo aqueles que estavam sob perseguição, a partir do momento em que eles eram recebidos como hóspedes de uma determinada casa, recebendo uma determinada honraria pública, ele não deveria mais ser perseguido. Então o salmista ele passa para os seus leitores e para nós hoje essa questão do pastor que honra as suas ovelhas, essa questão do anfitrião que recebe bem o seu convidado. É interessante para que a gente possa também observar aqui que essa questão de preparar uma mesa perante seus adversários, como o comentarista bem coloca aqui, não tem nada a ver com a questão do triunfalismo, por exemplo. Triunfalismo é aquela questão, aquela corrente filosófica, teológica, do triunfo, da conquista,
da vitória, do sucesso, tripudiando em cima dos seus adversários, né? Muito da teologia da prosperidade, e não somente da teologia da prosperidade, mas também da teologia até mesmo do domínio, da questão da igreja dominar, governar sobre uma ótica puramente política, né? A gente precisa também, uma observação que os professores precisam ter é sobre essa questão do triunfalismo. Triunfalismo egocêntrico de alguns ensinos, hoje através de pregações e hinos que menosprezam e zombam de quem não os ajudou. A gente vê isso, essa teologia humana, a gente vê essa corrente filosófica até mesmo em louvores, como o comentarista também coloca aqui, da questão de humilhar quem não te ajudou, né? Essa questão de algumas mensagens de triunfalismo, de que vamos sempre triunfar sob a ótica humana, né? E eu até coloco a questão até mesmo da questão política, da questão da teologia do domínio, de que a igreja tem que prosperar, tem que triunfar sobre os meios políticos. A gente precisa ter essa observação, porque não é isso aqui que o salmista está falando. O comentarista até diz aqui no final: a honra de Deus sobre as nossas vidas há de nos deixar mais humildes, quebrantados e santificados, capacitando o crente a amar até mesmo os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. O nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, olha: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, essa questão de preparar uma mesa perante mim, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, não tem nada a ver com a questão do triunfalismo. Pelo contrário, quando o Senhor me honra publicamente, até mesmo diante dos meus adversários, é para que eu possa me tornar mais humilde, para que eu possa me tornar mais quebrantado de coração, para que eu possa me santificar mais e para que eu possa cada vez mais buscar amar aos meus adversários, aos meus inimigos, tá? Deus só se torna um anfitrião honrador para ovelhas que o têm antes como um bondoso pastor e nele confia. O segundo subponto vai falar sobre unção de honra. O Salmo 23, Salmo 23, o versículo 5, mais a parte B, que diz assim, ó: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mais uma vez aqui, Davi recorre ao antigo costume oriental de anfitriões ungirem convidados e ilustres durante um banquete. O óleo aqui citado não é o mesmo óleo cerimonial usado para ungir reis ou sacerdotes. Não é um óleo que seja consagrado para o reinado ou para outra atividade daquela época que fosse de autoridade. Não, apenas é uma questão de receber bem. Consagrar não é uma questão de consagração, mas algo receptivo, algo festivo, algo de alguém, de um anfitrião que está tratando bem alguém que está lhe visitando. E aí a gente vê que isso era próprio do mundo oriental, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 7, verso 36 até o verso 38, o comentarista também colocou aqui, fala sobre a recepção que Jesus teve na casa de Simão, o fariseu. Naquele ambiente, ele recebe a presença de uma mulher que o unge. E aí, lá no verso 45 e no verso 46 de Lucas, vai nos dizer assim, olha, Jesus falando para Simão, o fariseu: não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Ou seja, era algo comum para quem recebia bem um convidado. Ele deveria, dentro dessa hospitalidade, tratar bem, lavando os pés, ungindo com óleo, né, dando o ósculo de boas-vindas. E Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer que Simão, o fariseu, não recebeu assim, aquela mulher estava recebendo ele dessa forma. Da mesma forma, a gente vê aqui no Salmo 23, verso 5, essa unção da cabeça com óleo e o cálice que transborda é um sinal de que ele está honrando aquela visita daquela pessoa que está lhe fazendo a visita, um bom anfitrião. O nosso Deus, ele é um anfitrião honrador, como nós vimos no tópico anterior. Terceiro subponto, bondade e misericórdia. Salmo 23, o verso 6 diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui a gente pode perceber, nesses últimos versículos, Davi nos lembra os dois valores divinos que justificam e explicam toda a beleza e profundidade do Salmo 23. Bondade e misericórdia, que são atributos do nosso Deus. Bondade é uma concepção genérica, né? É a perfeição absoluta de Deus na sua essência, de uma maneira geral, seja material, espiritual ou até mesmo física. Bondade de Deus, a bondade de Deus é o que Ele é em si, né? Ele é bom, o nosso Deus é bom. E o termo no hebraico, como eu falei aqui, ele tem uma concepção genérica. Deus é bom. E por isso, Ele também nos faculta a sua misericórdia. A misericórdia é a bondade de Deus demonstrada independentemente dos nossos méritos. Misericórdia, bondade e misericórdia. A gente pode observar isso ao longo desse salmo, né? A gente vê ele fazendo andar as ovelhas em pastos verdejantes, levando junto à água de descanso, refrigerando a alma, guiando por veredas da justiça. O servo vai passando pelo vale da sombra da morte, mas ele não teme porque o Senhor está com ele, né? O bordão, o seu cajado consolam. A gente vê aqui a bondade de Deus e a sua misericórdia exercitada na vida daqueles que se deixam levar, que se deixam seguir pelo nosso bom pastor. São os atributos de Deus, a bondade daquilo que Ele é em si mesmo, e a sua misericórdia, a sua bondade exercida e demonstrada, independente de a gente merecer ou não, porque na verdade a gente não merece. Mas o nosso Deus, Ele é bom e exerce essa misericórdia para conosco. E aqui, a parte final, ele diz assim: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gente vê aqui o desejo de Davi, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 7, a gente vê o desejo de Davi construir uma casa ao Senhor. O que a gente percebe na vida de Davi é que ele tem o desejo, sede de estar na presença de Deus. Ele não pôde olhar para ver a arca da aliança numa cabana, ele quis construir um templo ao Senhor. Não foi lhe permitido, mas havia no desejo daquele homem uma vontade de estar sempre na presença de Deus. E ele, na casa de Deus, e aí no final ele diz: olha, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, nos mostrando a bondade e a misericórdia de Deus. A nossa aplicação pessoal: Davi nos ensina a depositar toda a nossa fé no Senhor, certos de que Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Tenha fé e proclame: o Senhor é o meu pastor. Amém? Agora nós vamos passar um pequeno exercício para que você possa fixar mais a lição que a gente acabou de comentar nesse momento. Vamos passar aqui 3 perguntas. A primeira pergunta, a pergunta número 1. De acordo com a lição, em que classificação o Salmo 23 se enquadra? A segunda pergunta: o que representa a voz ativa dos verbos relacionados a Deus no Salmo 23? A terceira pergunta: que figuras Davi usa em relação a Deus para nos inspirar a plena confiança nele? Você vai meditar, você vai estudar, você vai pesquisar na sua revista e você pode até mesmo responder nos seus comentários. Deixe um comentário aí respondendo essas perguntas que logo, em breve mais, nós estaremos trazendo as respostas para você. Nós vamos encerrar essa pré-aula orando ao Senhor nessa oportunidade. Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de crescimento na Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos dar uma boa aula, que o Teu Espírito possa nos dar uma boa pesquisa, que nós possamos, Senhor, ter momentos de devoção, de comunhão contigo e também de pesquisa, para que possamos sermos aptos de dar uma boa aula no próximo domingo e possamos abençoar a vida dos nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou nessa pré-aula. Convido você, desde já, a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar e a compartilhar para que este vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possível e mais vidas serem abençoadas. Desde já convido você para assistir a próxima aula da nossa EBD Inovadora, a nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus.